Nessa aula de sistema respiratório, falaremos sobre traqueia. Tem outras videoaulas que vão abordar outros temas para a gente ir aprofundando mais o conteúdo sobre a histologia desse sistema. Vamos lá? Aqui a gente tem uma micrografia e também temos um desenho esquemático para poder entender um pouquinho melhor as camadas que compõem a traqueia. Internamente, a gente tem a mucosa, depois a submucosa, a cartilaginosa e a adventícia. Alguns autores, eles colocam cartilagem e adventícia como uma única camada. Vamos lá. A camada mucosa é o revestimento interno. E aí a gente já sabe que mucosa é um tecido que reveste cavidades úmidas composta de epitélio e lâmina própria subjacente. É claro que o epitélio da traqueia a gente vai abordar um pouco mais adiante, mas é um epitélio pseudoestratificado. A submucosa também é um tecido conjuntivo com uma grande quantidade ali de glândulas. Temos também uma camada cartilaginosa em formato de C, né, voltado aqui para a posterior abertura. Essa cartilagem é cartilagem do tipo hialina. E a camada adventícia, que também é tecido conjuntivo, que conecta a traqueia a estruturas adjacentes. A traqueia, ela tem um diâmetro ali de uns 2,5 cm, uns 10 centímetros de comprimento. É claro que isso vai variar entre os indivíduos. É importante a presença dessa cartilagem para manter a traqueia aberta, principalmente nos movimentos respiratórios, né? Então, ela tem que sempre estar aberta. E a cartilagem, ela confere uma flexibilidade ao mesmo passo que permite que essa região fique sempre aberta para a passagem de ar. Nessa imagem, a gente pode olhar um pouquinho mais, com enfoque maior ali na região da mucosa da traqueia. Percebam que na superfície, ali perto onde o ar está passando, perto do lumen, onde tem a letra L, podemos observar aqui a presença, né, dos cílios superficiais, os cílios apicais, pertencentes à célula ciliada. Também a célula que aqui está CC, que é a célula caliciforme produtora de muco, e a célula basal aqui. Todas fazem parte do epitélio respiratório. É claro que existe uma lâmina própria subjacente de tecido conjuntivo e também podemos observar mais profundamente aí na camada submucosa a presença de glândulas. Nesse caso, a gente observa AM aqui, que são os ácinos mucosos, pertencentes, portanto, a essas glândulas. Onde a gente vê o pé, aqui é o pericôndrio. Pericôndrio é esse, no caso, um tecido conjuntivo de revestimento da cartilagem hialina. Então, aqui a gente está focando e olhando melhor a parede dessa traqueia. Na região da mucosa, a gente tem sempre um epitélio e uma lâmina própria subjacente. Agora, esse epitélio é o epitélio pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, né? O epitélio respiratório que a gente viu, inclusive, em outro vídeo sobre cavidade nasal. Esse epitélio recebe o nome de pseudoestratificado porque tem núcleos em diferentes alturas, o que dá a aparência, né, que é um epitélio estratificado, quando de fato não é, pois todas as células encostam na lâmina basal. Então, como tem núcleos em diferentes alturas, a gente já entende que tem células diferentes e com diferentes formatos. Essas células pertencem ao epitélio respiratório. E são 5 tipos celulares: caliciformes, produtoras de muco, ciliadas, possuem cílios, em escova, que são células com pequenas microvilosidades apicais, mas que possuem na sua parte basal um contato com terminações nervosas. Então, alguns autores descrevem ali funções sensoriais para essas células. Mas, enfim, não existe uma unanimidade total na literatura quanto à sua função. Agora, as células granulares, que são de difícil observação na microscopia óptica, são células produtoras de alguns hormônios, né? E a gente tem vários, e são parte do sistema neuroendócrino difuso. Então, vai hormônios desde serotonina, calcitonina, já foram descritos, por exemplo. Células basais, que são células com capacidade de sofrer mitose e reconstituir esse epitélio. Lembrando que os epitélios, né, de revestimento de mucosa, eles estão o tempo todo ali sofrendo alguma descamação, e isso é normal, é desejável. Então, você precisa ter células basais para que elas sofram mitose e depois se diferenciem nos tipos celulares para a reconstituição desse epitélio. A gente tem uma lâmina basal nos epitélios de uma forma geral, mas eu chamo a atenção que no epitélio
traqueal, essa lâmina ela é mais evidente, ela é mais espessa, visível inclusive na microscopia óptica. E aqui a gente vê onde tem BM, né? BM aqui bem evidente. Principalmente em pacientes que têm uma tosse crônica, ela tende até a ser mais espessa. A lâmina própria é o tecido conjuntivo frouxo que compõe essa mucosa, e aí são células normais, comuns da lâmina própria. Então, a gente tem desde células de defesa, a gente tem células espalhadas de uma forma difusa, quanto em nódulos linfóides também, essas células de defesa, mas também tem fibroblastos, tem fibras, tem vasos sanguíneos em abundância. A submucosa é uma camada mais profunda, está marcada aqui em amarelo, onde tem SM, e é claro que ali tem tecido conjuntivo, tem fibroblastos, é claro que tem fibras colágenas, tem vasos sanguíneos maiores do que a lâmina própria, mas eu chamo a atenção para as glândulas, que são visíveis em ambas as imagens, aqui, né, e aqui. Essas glândulas, elas são basicamente de dois grandes grupos, né, são glândulas que produzem mu, que são as glândulas mucosas, e as serosas, que produzem um conteúdo mais proteico, muitas vezes até com agentes antibacterianos. Bom, e tem claro, né, nessa imagem a gente consegue perceber aqui um túbulo mucoso e é claro que a gente percebe aqui também uma meia-lua serosa, então é uma glândula ali que tem uma porção serosa e uma porção mucosa. Essas glândulas são glândulas exócrinas e, portanto, nessa região a gente produz, mas a gente precisa de um ducto que leva até a superfície para a liberação. Temos aqui a traqueia, mais uma vez, na imagem, e podemos perceber a parte da cartilagem, que é em formato de C, cartilagem essa hialina, olhando de perto. Dá para perceber o pericôndrio revestindo, que é o tecido conjuntivo, e a grande quantidade de condrócitos ali. A adventícia é a camada mais externa de tecido conjuntivo que conecta a traqueia a estruturas adjacentes. Lembrando que ali, claro, a gente tem vasos sanguíneos maiores, muitas vezes, presença de nervos, de vasos linfáticos também. Então, convido a todos também para estudar um pouquinho mais, se aprofundar em qualquer um desses livros, lembrando sempre que o Ross é um livro que tem mais profundidade em alguns conteúdos e tem um atlas ao final do capítulo.